Todo mundo entende que o Goiás precisava virar a chave em 2026 daquele time moroso que foi em 2025. Mas sinceramente, acredito que ninguém esperava em ver o Esmeraldino tão intenso como tem sido nesse Goianão. E em mais um jogo taticamente impecável esmeraldino, o Goiás venceu a Abecate em casa por 1 a 0. Um jogo mais difícil do que tem sido os últimos contra times do interior, até porque a Abecate, assim como o Goiás, é uma equipe defensivamente muito bem postada, mas mesmo assim o time de Ouvidor não conseguiu fazer frente ao esmeraldino e com um gol no finalzinho do primeiro tempo, o Goiás venceu essa partida e se prepara agora para o clássico do fim de semana. Mas é claro que eu vou passar com vocês tudo o que aconteceu nesse jogo, explicar como o Goiás chegou a essa vitória, mais uma vitória que mantém a invencibilidade esmeraldina, e como a Abecate acabou perdendo essa sequência de vitórias que vinha tendo e voltou a tomar gol apenas de times da capital, como foi no primeiro jogo contra o Vila Nova. Vou falar tudo o que aconteceu nesse jogo, trazer uma análise completa como sempre, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que não abrem mão de força máxima. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Peço que já vai chegando aqui deixando o like. Se não é inscrito, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e os lançamentos. E claro, clique no sininho, que aí você recebe notificações quando sair um vídeo novo, uma análise nova aqui no canal. Também compartilha o vídeo com seus amigos, comenta ao final do vídeo para deixar também a sua análise, a sua opinião e clica no hypar. Faz tudo aquilo que você já conhece aqui da plataforma, mas que ajuda demais a nós criadores de conteúdo a continuarmos trazendo esse tipo de vídeo para vocês. Beleza? Sem delongas, escalações aqui na tela. E o Abecate, rapaz, é sensação do interior. Veio pela primeira vez na divisão principal do Goianão o ano passado, subiu muito bem da divisão de acesso e, cara, vem fazendo boas campanhas. O ano passado já fez uma campanha suficiente para conseguir calendário em 2026 e esse ano vem se destacando como a melhor equipe do interior, pelo menos na classificação geral. Perdeu o primeiro jogo pro Vila Nova, verdade, em casa, um jogo onde não entregou barato a derrota, inclusive, diga-se de passagem. E nesse jogo, ele vem depois de uma sequência de 4 vitórias. A Abecate não tomou mais gol desde o primeiro jogo da competição. E chega com esse time que vocês estão vendo aí, destaque para o Wellington Davi, um jogador que vem se destacando bastante, fez 2 gols e é um dos jogadores que mostram melhor qualidade técnica nessa equipe. Mas não é o único, tem outros muitos bons jogadores aí também que formam essa entrosada equipe. E claro, eles visitam Goiás, que vem de invencibilidade. Goiás não perdeu até agora no Goianão. Fez um jogo complicado na partida passada, mas complicado para quem o enfrentou, porque o Goiás dominou e venceu fora de casa por 2 a 0. E detalhe, dominou em um esquema tático muito sufocante, mesmo com um time mesclado, um time com algumas peças reservas. E aí veio a campo com essa equipe que para mim é basicamente um time principal, principalmente no meio de campo e na frente, né? Trazendo o Lourenço, o GG, na frente o Jean Carlos, o Jajá, o Anselmo Ramon, o time praticamente titular do Goiás, não poupando esforços mesmo pensando em um clássico no fim de semana. E a ideia é o seguinte, Goiás com esse time chega para dominar o adversário e ficou claro que a intenção esmeraldina era sufocar a Abecate. A Abecate que é um time que mostra qualidade quando joga sem a bola, um time que sabe jogar no contra-ataque, vem mostrando isso em alguns dos seus jogos, mas que também tem qualidade para sair tocando ali de trás, saindo da defesa, tentando chegar ao meio de campo, basicamente na base dos toques. Não é um time que rifa muita bola. E aí, vamos lá. Começa o jogo e nos primeiros 10 minutos o Goiás já fez 3 chances claras e manifestas que poderia abrir o placar. Teve uma finalização perigosa após uma defesaça do goleiro Bruno, inclusive um grande dos destaques desse jogo. Bruno fez uma defesaça e o Nicolas finalizou para fora. Depois teve um cruzamento vindo da esquerda também do Nicolas, onde o Anselmo Ramon não conseguiu chegar na bola. Entre outras chances, até os 10 minutos foram pelo menos 3, claríssimas. E o Abecate ali sofrendo, porque mesmo quando não estava com a bola, a Abecate era pressionada para o campo defensivo e quando recuperava a bola, tentava sair jogando, mas aí o Goiás, numa marcação sufocante, subindo suas linhas, mantendo um bloco compacto, principalmente no campo ofensivo, não dava chances ao adversário. Olha, vamos ser sinceros, esse esquema tático do Daniel Paulista é muito curioso, ao mesmo tempo que é muito eficiente, porque você sufoca o adversário, evita que ele saia jogando com a bola nos pés, obriga o adversário a dar chutão
E aí você facilmente recupera a bola. É muito difícil que você sofra em contra-ataques ou em jogadas trabalhadas se seu time está pressionando o adversário no campo ofensivo e mantendo-os basicamente o tempo todo atrás da linha da bola. E foi isso que o Goiás fez no primeiro tempo praticamente todo. Não só o primeiro tempo, eu vou falar depois do segundo tempo, mas o primeiro tempo em questão foi surpreendente. Mas agora, surpreendente quando você leva em conta que o Goiás vem em uma sequência até relativamente cansativa, onde normalmente um time titular seria poupado, algumas peças não jogariam, ou o time jogaria mais cadenciado. Nada, não foi o caso. O Goiás com um grande repertório de jogadas, cruzamentos, finalizações de fora da área, triangulações, passes em profundidade, o Lucas Rodrigues aparecendo demais pro jogo, seja em passes, seja em cruzamentos, seja em finalizações. Cara, um time com muitas possibilidades. O GG com finalizações de fora, cruzamentos, o Lourenço com bons passes. Um time que manteve o Abecate, que como eu disse é um dos melhores times do interior, completamente recluso no campo defensivo. E olha, precisa dar o mérito também ao Abecate, porque mesmo com esse sufoco, essa pressão que o Goiás impôs dentro da Serrinha, o Abecate teve em muitos momentos coragem para sair tocando até com certo perigo ali no campo defensivo. Não conseguiu criar muitas chances. O Tadeu poucas defesas fez no primeiro tempo, se não me engano, fez só uma defesa. Mas é uma coisa a se dar o mérito. O Abecate não teve medo de jogar, mas passou perigo em muitos momentos do primeiro tempo. E o Goiás foi criando, foi chegando, foi pressionando, foi tendo as oportunidades, até que no finalzinho ali do primeiro tempo, quando a Abecate inclusive já tinha encaixado a sua marcação de meio de campo, fornecendo apenas e exclusivamente a entrada da área, e ali o Goiás aproveitou. O Lucas Rodrigues recebeu um passe, conseguiu limpar a marcação e finalizou. A bola desviou no Anselmo Ramon e morreu nas redes, fazendo 1-0 para o Goiás. A Abecate reclamou de um possível impedimento do Anselmo Ramon, mas claramente não estava. Quando o Lucas Rodrigues finaliza, tem um jogador do lado esquerdo da defesa do Abecate que dava condições ao Anselmo Ramon. A bola desviou nele e foi para dentro. 1-0 para o Goiás, que foi basicamente um dos últimos lances da partida do primeiro tempo. E olha, um primeiro tempo, assim, pro torcedor ficar muito satisfeito com aquilo que viu. Mesmo tendo sido apenas um gol, o Goiás criou para fazer muito mais do que um gol. Agora, fica o destaque aí também negativo para pouca torcida do Goiás nesse jogo. Imagino que no Clássico vá lotar, mas um jogo como esse, em casa, tal, jogando ali na Serrinha, pouco mais de 2.000 torcedores, eu particularmente achei pouco. Sei que os clubes em geral não estão conseguindo levar muitos públicos, mas o Goiás sempre foi notavelmente uma equipe que leva um público muito massivo à Serrinha. Achei pequeno para esse jogo, mas também o horário, né, também complica bastante. Mas fica aqui a nota com relação a isso. Eu acredito que no jogo contra o Vila, claro, a Serrinha vai estar lotada. Segundo tempo veio, e aí, cara, o Goiás fez algumas mudanças no decorrer ali do segundo tempo junto com a Abecate. E o jogo mudou um pouquinho a sua dinâmica. O Goiás, que estava marcando sufocante, continuou marcando sufocante, mas perdeu um pouquinho daquela ofensividade, daquela capacidade de finalizar rápido as jogadas. Não que não tenha feito, pelo contrário, o Goiás teve várias, mas tipo várias chances de fazer o gol. O Anselmo Ramon teve chance, o Pedrinho, que entrou no segundo tempo, teve chances claras, inclusive teve chances de dar uma assistência pro Anselmo Ramon fazer um gol, onde eles subiram em contra-ataque com muita liberdade e o Pedrinho foi meio fominha, acabou finalizando. O Jajá, extremamente participativo pelo lado esquerdo, uma velocidade onde a defesa do Abecate estava tendo dificuldades sérias para conseguir fazer as defesas, mas no segundo tempo a Abecate já conseguiu chegar um pouquinho mais no ataque. Não foi exatamente perigoso, não foi uma equipe muito insinuante, mas teve chances claras. Teve uma finalização na entrada da área, teve uma finalização dentro da área numa sobra de bola, onde o jogador acabou finalizando meio mascado. Teve chances claras de chegar ao gol, teve chances ali de liberdade, mas o Goiás acabou se safando em alguns momentos e em outros a defesa foi muito bem e evitou que a Abecate tivesse liberdade para jogar no campo ofensivo. Mas o jogo foi um pouco mais dinâmico no segundo tempo. Mesmo assim, não tivemos gol. O Goiás perdeu algumas chances, a Abecate perdeu poucas, mas perdeu algumas, mas o jogo foi muito divertido, muito interessante e dando-se consideração em duas equipes com ótimas defesas. O Goiás muito bem postado na sua linha defensiva, e aí eu faço destaque para o próprio Felipe Machado, que entrou no segundo tempo, entrou até relativamente bem, participou da jogada ofensiva, marcou na parte defensiva, entrou legal. E a Abecate também com um sistema defensivo muito bem montado. Lucas Silva, um destaque também da Abecate, que no primeiro tempo inclusive tomou o cartão junto com seus amigos Lucas, né? O Lucas Silva, Lucas Rodrigues do Goiás, Lucas Rodrigues, Lucas Ribeiro do Goiás. Todos eles tomaram cartão em uma confusão que teve ali no primeiro tempo. Mas, de fato,
a defesa do Abecate foi muito bem também. O gol saiu por um desvio, claro, tem o mérito da finalização do Lucas Rodrigues e o mérito do próprio Goiás de conseguir abrir as jogadas e ter espaço para finalização dentro da boa defesa da Abecate, mas tem que levar em consideração que apesar desse gol, a Abecate se protegeu muito bem e conseguiu ter muitas boas intervenções, tanto da defesa quanto talvez principalmente do goleiro Bruno, que se não fosse a boa partida do Lucas Rodrigues, certamente seria o melhor jogador da partida. Se o jogo tivesse terminado 0-0, o Bruno teria sido o grande destaque, por grandes defesas, assim, gigantescas. No segundo tempo teve uma defesaça, também numa finalização a queima-roupa. No primeiro tempo, no começo do jogo, já tinha tido uma. Então, assim, a Abecate, um time claramente preparado para jogar essa reta final do Goianão, o mata-mata. Não vai ser um time fácil para nenhuma equipe que o enfrente no mata-mata e certamente vai jogar essa parte final do Goianão. E o Goiás agora com a vitória se prepara para fazer o clássico no fim de semana contra o Vila Nova. E chega grande, tá? Chega com confiança. Afinal é o único invicto, ótima defesa com apenas um único gol levado, que foi o gol sofrido no clássico contra o Atlético. Então, assim, um time que vem confiante. E, ora, independente de estar com o time titular ou time reserva, é um time muito bem organizado taticamente. O Daniel Paulista tem feito um belo de um trabalho. E é importante ressaltar também, aproveitando que nós estamos falando do jogo, que no intervalo foi anunciada a contratação do meia Lucas Lima, que chega para reforçar o Goiás. E aí, assim, não gosto de falar muito desse tipo de coisa na análise, porque não envolve muito o jogo, mas como foi anunciado no meio da partida, é importante dar um destaque para isso, porque o Lucas Lima chega, para mim, na minha opinião, para brigar a posição com o Marquinhos Gabriel. Ele pode até entrar no lugar do GG, mas isso deixaria o Goiás um pouco exposto no meio de campo. A tendência é que ele jogue como um meia, ou no lugar do Marquinhos Gabriel, ou junto com ele em um esquema um pouco mais aberto, um pouco mais ofensivo, com dois meias de armação. Seja ele o Marquinhos Gabriel, ou ele o GG, né, no campo, jogando como meias. Ou então ele entra como um único meia, e aí entra em dois volantes, como por exemplo o Juninho e o Lucas Rodrigues. Acredito que o Daniel Paulista vai utilizá-lo mais como um meia de criação, que é a posição ideal para um jogador na idade do Lucas Lima, 35 anos, e que tem a qualidade de passe que ele tem. E o próprio Abecate também está trazendo um 10, já que nós estamos falando de contratações. O Juliano também está vindo para jogar pela Abecate, jogador que tem uma grande e vasta, né, campanha aí jogando por vários e vários clubes, e vem para reforçar a Abecate como um meia também, um 10 característico, e deve ter a mesma postura, o mesmo estilo que o próprio Lucas Lima. Claro, situações e qualidades diferentes, mas também a ideia da Abecate é trazer um 10 de armação. Duas equipes que chegam fortes para essa reta final da temporada do Goianão, para essa reta final da primeira fase, e vão chegar fortes para o mata-mata. Só que o Goiás tem uma coisa um pouco mais cedo a pensar, que é o clássico de domingo. E eu quero saber de você, o que você está achando do futebol esmeraldino? O trabalho do Daniel Paulista te dá confiança para a temporada, para buscar os objetivos esmeraldinos, que nada mais é do que o título do futebol goiano, o título do Goianão, e claro, acesso para a Série A. O que está achando do futebol esmeraldino? Qual é o seu time titular do Goiás com tantas contratações? Como o time vai jogar agora com o Lucas Lima chegando, Felipe Machado que acabou de chegar, e o Djalma, que também foi contratação recente? Como você escala o esmeraldino? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Você, torcedor da Abecate, olha, o time vinha de uma boa invencibilidade, perdeu, mas perdeu para uma grande equipe, que no caso é o Goiás, mas fez um jogo até competitivo em boa parte do jogo, mesmo que na defensiva. Quero saber a sua opinião sobre como vem a Abecate ouvidorense. O que você está esperando para esse restante do Goianão? E tem confiança que a Abecate chegará nas fases decisivas do Goianão, pelo menos disputar uma semifinal, uma final? O que você está aguardando aí para o time ouvidorense? Eu quero saber a sua opinião também. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já chega deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar os lançamentos e clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E quando você clicar no botão de like ou arrastando a descrição para o lado, você verá um botão hypar. Eu peço que você clique nele, é de graça, baratinho, rapidinho. Clicou, não custa nada e você ajuda demais aqui o canal, fortalecendo o trabalho e trazendo mais engajamento para o nosso trabalho. E se você quiser ainda colaborar para que o canal continue funcionando e melhorando cada vez mais, onde a gente faz investimentos, traz qualidade aqui para os vídeos, se torne membro do canal. É a partir de apenas R$ 1,99. É um pouquinho só e já ajuda demais aqui o trabalho. E você não fica só na ajuda, você ganha benefícios. Você entra no grupo do WhatsApp, o Gader Futebol Clube. Lá você vai receber conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados. Lá tem tudo aquilo que você conhece em grupos de futebol, meme, figurinha, piada, tudo aquilo. Só que dentro do âmbito esportivo. Afinal é um grupo para você se informar e também se divertir. Você ainda ganha notícias 24 horas, mercado da bola, tudo que acontece no mercado da bola a gente publica por lá. Além de notícias como gols, melhores momentos,
momentos, placares, tudo isso a gente coloca por lá também. E tabela de jogos, tabela de esportes, onde você assistiu, o horário que vai passar seu time do coração, aonde assistir seu esporte preferido, tudo lá no grupo também e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.